Em 5 segundos. Rotativa sonora. A partir de agora entra no ar o mais completo informativo de Jaboticabal e região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos, prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade, informação local e regional e um completo noticiário policial. Você confere agora em Rotativa Sonora. Acontece sábado o boi no rolete em prol à Igreja Nossa Senhora Aparecida. Padre Paulo Alexandre Gonçalves fala sobre o evento. Prefeito ora e convida a população para programa especial do Dia Internacional da Mulher. Câmara de Jaboticabal faz sessão solene em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Prefeitura de Jaboticabal negocia dívida com fornecedores e mantém serviços à população. Homenagens na biblioteca abrem a Semana da Mulher. FATEC de Jaboticabal luta para a implantação de novo curso. Atenção para as armadilhas do cartão de crédito. Mães podem se aposentar antes dos 65 anos. 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, dia para refletir. Em bola no barbante, Palmeiras está pronto para desafio na Taça Libertadores da América. São Paulo joga o primeiro jogo da Copa do Brasil em casa. E Corinthians pronto para o confronto de amanhã. Agora 11h03. Rotativa Sonora. O maior e melhor noticiário de Jaboticabal e região. Oferecimento. Sistema Prever. Com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa Sonora, porque informação de verdade só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Nossa Senhora do Carmo nos revista com escapulário e nos cubra com seu manto sagrado. Bom dia, no ar Rotativa Sonora. Hoje é quarta-feira, 8 de março de 2017, Dia Internacional da Mulher. A apresentação é de Matheus Alexandre e Geisa Carla. Participações especiais dos jornalistas Isilda Reis, Rogério Constantino e hoje do professor João Roberto. 11h04. No início de Rotativa Sonora, a previsão do tempo. E agora, o tempo e a temperatura. Região Sudeste. Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e em São Paulo. Pode chover no sul e litoral do Espírito Santo. Demais áreas parcialmente nublado. Itaquaquecetuba, cidade presépio no estado de São Paulo, tem tempo encoberto. Em São Paulo, máxima de 32 graus e mínima de 14. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, em Brasília, Daniel Costa. Agora 11h05. Acontece no próximo sábado, boi no rolete em prol à reforma da Igreja de Nossa Senhora Aparecida. O Padre Paulo Alexandre Gonçalves faz o convite. Queridos ouvintes da Rádio Vida Nova, eu, Padre Paulo, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, estou aqui para convidar vocês para participar no próximo sábado de mais um evento que nossa paróquia está promovendo, que será o boi no rolete. Nós estamos promovendo esse evento para nós terminarmos a torre da nossa igreja e também fazermos a reforma externa, uma vez que agora em outubro nossa igreja vai ser elevada a santuário diocesano nesse ano mariano. Uma alegria nós podermos terminar de construir a casa da mãe. Então participe, você com a sua família. A entrada, o convite está incluso então o boi, para quem não come o boi terá carne de frango, arroz, farofa, vinagrete, mandioca. É R$30 por pessoa. Então participe com a sua família no próximo sábado. Os convites podem ser adquiridos na secretaria. Ligue 3202-4380 ou vá pessoalmente para adquirir o seu convite.
Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. 11h06. Presente em nossos estúdios, o professor João Roberto. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Geisa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova. É um prazer imenso. E gostaria, obviamente, de deixar um abraço apertado aqui para o nosso querido César Tomé, que com certeza, onde ele estiver, está nos ouvindo. Abração, César. Ele deve estar contando os bois. Acho que sim. Professor, se sinta já convidado aí para este boi no rolete que será no próximo sábado. Muito obrigado, Matheus. Adquiri 2 convites, né, mas infelizmente no sábado eu vou estar viajando, né, vou estar indo para Uberlândia, mas já repassei os convites para o meu filho e para mais um convidado dele, né? Tem bastante gente colaborando, muitas pessoas vendendo os convites aí na cidade. Então, quem puder colaborar, é um prazer imenso, né? Agora, 11h07. A programação especial da Prefeitura de Jaboticabal em comemoração ao Dia Internacional da Mulher foi aberta na manhã desta segunda-feira, dia 6, com um evento na Biblioteca Municipal Júlia Ruiz Ruete. Com a presença de Adilson Martins, secretário da Educação, e também com uma sala de alunos da Escola Coronel Vaz, foi apresentado um relato sobre a obra e a vida da escritora Coralina Maria de Jesus, em um bate-papo muito gostoso com a jovem escritora jaboticabalense Maria Júlia Martins Roger. Os alunos tiveram uma conversa muito divertida e enriquecedora com Maria Júlia, que falou de seus textos, a maneira com que são produzidos e de onde vem o incentivo necessário para que tudo isso aconteça. Interessante, né, professor? Bastante. Inclusive, né, gostaria de, primeiramente, cumprimentar, né, em seu nome, Geisa, todas as mulheres, né, da nossa cidade. Gostaria de mandar um beijo também para minha esposa, né, um beijão para as mulheres, né, que trabalham, né, na FATEC, onde é o meu local de trabalho, onde desenvolvo o trabalho lá com muito prazer. É um dia assim, extremamente importante, que deve ser realmente comemorado, né, porque na verdade as mulheres, nós sabemos, né, elas têm dupla jornada de trabalho, né, se considerarmos aí 3 períodos, tripla jornada de trabalho, né, cuidam da casa, né, trabalham fora, cuidam das crianças, aí eu digo também cuidam dos marmanjos dos maridos, né? E as mulheres estão sempre aí, né, sempre dispostas, né, muito carinhosas, fazendo o papel de mãe, de tias, de avós, né, de modo que essa data ela deve ser realmente muitíssimo comemorada, né, que nós sabemos, né, que essa data assim foi implantada em função, né, das lutas das mulheres que começaram lá nos Estados Unidos, né, por melhores condições de trabalho, ainda no século retrasado, né, mulheres que eram submetidas a condições subhumanas, né, e que quando se rebelaram, infelizmente, né, muitas delas morreram porque foram queimadas vivas, né? Então fica aqui, né, a nossa gratidão pelas mulheres, né, mães, irmãs, né, pessoas que nos acolhem, né, as quais devem ser assim bastante valorizadas, né? Fica um abraço apertado e carinhoso e um beijo a todas. Agora 11h10. Hoje, dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. A data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica em Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas durante um protesto por melhores condições de trabalho. Em Jaboticabal, uma vasta programação acontece desde a última segunda-feira. Hoje à noite é a vez de um show de mulheres na Concha Acústica, com a participação de Adriana Trinca, Adriana Pavanelli, Débora Vieira, Laura Giangreco, Manu Vaz e Estela Marque. O prefeito José Carlos Ori comenta a data e convida a população a participar da programação especial do Dia Internacional da Mulher. Bom dia.
imprensa a oportunidade, mais uma vez, isso é extremamente importante. Sempre digo, a Prefeitura tem muitos compromissos, muitas obrigações, muitos deveres em fazer o melhor pela sociedade, mas também tem que contar com a ajuda da imprensa para divulgar momentos de dificuldades, enfrentamentos e principalmente tudo aquilo que a Prefeitura consegue avançar, desenvolver, para que dê realmente a informação o mais rápido possível para a população. Bom, primeiro que dia 8 não simboliza somente o Dia Internacional da Mulher, simboliza realmente o aprendizado da nossa parte da sociedade em reconhecer o grande valor intrínseco da mulher, que é o valor da força, da sensibilidade, da humildade que muitas das mulheres conseguem impor no dia a dia para ajudar a sociedade, para ajudar a sua família. E a Prefeitura tem que deixar no dia de hoje, através de vocês, emissoras, da imprensa, deixar o nosso tributo de gratidão, o nosso reconhecimento por todas as mulheres, por tudo que tem feito ao longo da história, ao longo da humanidade, o que tem feito pela família e pela sociedade. Então fica aqui, em meu nome, a minha gratidão, a minha alegria e o meu desejo. Que Deus abençoe cada uma de vocês, mulheres, e que Deus lhes dê saúde, inteligência, prudência, para sempre ajudar a manter a sociedade em harmonia, como se faz hoje através dos seus corações. E a Prefeitura, não podia ficar fora disso, através do Departamento de Cultura, juntamente com outras secretarias. Dia 8 de março, que é exatamente hoje, nós temos um show de mulheres, com vozes da Adriana Trinca, da Adriana Pavanelli, da Débora Vieira, a Geise Ângeles, Laura Giangreco, a Manu Vaz e a Estela Malk. Isso tudo na concha acústica, entrada gratuita. Então hoje à noite, 8 horas da noite, um show de coral de vozes femininas, gratuitamente na concha acústica. E no dia 12, que vai ser no domingo, na Feira Livre, logo de manhã nós vamos ter um coral no Arte e Melodia, que vai estar se apresentando no meio dos feirantes. No mesmo dia, das 9 às 12, no Centro de Lazer Edson Martini, na nossa terceira idade, sorteio de brinde, corte de cabelo, enfim, várias atividades para alegrar o coração e o momento da mulher de Jaboticabal. Bom, e toda a população, as mulheres principalmente, estão convidadas a participar tanto de hoje à noite, desse show, como também do evento de domingo. Suas famílias, seus filhos, eu acho que isso é extremamente importante para que todos participem desse momento de um tributo, de demonstração de carinho e de respeito a todas as nossas mulheres. Onze horas e 14 minutos, ô professor, é muito importante, A Prefeitura, o prefeito, todos os anos se envolve aí nesse dia especial, faz essa semana voltada aí para as mulheres da cidade. Extremamente importante, nós podermos, o poder público, valorizar as mulheres, realmente são pessoas abnegadas, que se doam, doam a vida para o bem da humanidade. Eu, quando vereador na Câmara Municipal, apresentei lá, e sempre nesse período de comemoração do Dia Internacional da Mulher, desenvolvimos projetos em que nós trabalhávamos principalmente com a questão da violência doméstica, que envolve aí vários níveis, idoso, criança, em especial no caso da mulher, que infelizmente ela sofre esse tipo de ação. Então é uma data também, além de comemoração, de conscientização das pessoas para que nós respeitemos o nosso semelhante, em especial nesse período a mulher. Agora 11 horas e 15 minutos, a Câmara Municipal de Jaboticabal realiza hoje, dia 8 de março, às 20 horas, no Palácio Ângelo Berchieri, a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Na oportunidade, 26 mulheres recebem diploma de honraria por suas dedicações e contribuições à sociedade jaboticabalense. As indicadas pelos vereadores, 2 por parlamentar, representarão no ato as quase 37 mil mulheres residentes em Jaboticabal. De acordo com dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, pouco mais da metade da população jaboticabalense, 51,44%, era formada por mulheres, o que evidencia a necessidade de políticas públicas voltadas a este público e a importância de se discutir o papel da mulher na sociedade atual.
Vale lembrar que o dia 8 de março foi adotado como Dia Internacional da Mulher em 1977 pela Organização das Nações Unidas, após décadas de lutas femininas por direitos civis e políticos, o que garantiram a elas o direito do voto no Brasil a partir da década de 30. Licença maternidade remunerada, direito de serem eleitas para cargos eletivos no Executivo e Legislativo, leis de defesa contra a violência doméstica, entre outros. Ouça a lista das homenageadas. Vereador Pepa Servidoni, Vera Dias da Costa e Lígia Inês Camargo Silveira. Dona Cidinha, Maria Caires dos Santos e Zenaide Aparecida de Souza. Vereador Dr. Edu Feneric, Tereza Cristina Ribeiro Dias, Zaira Isabel Detone. Vereador Carmo Jorge de Reino, Edileia Pereira de Souza, Maria Mendes Barroso Souza. Vereador Daniel Rodrigues, Luísa Adelina de Falco Souza e Aparecida Gonçalves Rodrigues. Vereador Ednei Valêncio, Silvana da Silva Gino Bernardo e Aparecida Joana de Freitas Valêncio. Vereador João Bassi, Helenice Cruzato e Mamoe Ueda, irmã da Terezinha Ueda. O vereador Luiz Carlos Fernandes, Valéria Barbieri Santos, Jéssica Moreira Ferreira. Vereador Paulo Henrique, advogado, Alana Quequil dos Santos e Marilene Rosa Silva dos Santos. Vereador Beto Arique, Lina Lúcia Nogueira Vieira Costa, Carolina Aparecida Arique. Vereador Samuel Cunha, Maria Terezinha e Francisca Diogo da Silva. Vereador Preto Miranda Cabeleireiro, Dinata Larico Cesso, Maria Neuza Barbieri Martins. Vereador Wilcinho Locutor, Aurora Aparecida Dias e Rita de Cássia Dalalana é homenageada. 11h18. Professor já esteve presente na Câmara Municipal e também já fez essas homenagens. A última foi a Jéssica Ferreira, né? Que ela Jéssica Moreira Ferreira. Ela que é cadeirante, uma pessoa que sofreu um acidente automobilístico, ficou paraplégica, né? E uma pessoa assim invejável, né? Uma pessoa que ela mostra pra gente que nós, em nenhum momento de nossas vidas, né, nós podemos desanimar, né? Então a Jéssica, agora que se tornou uma paratleta, né, já fez disputas internacionais, foi para a Espanha no ano passado, né, disputa campeonatos aqui no Brasil, é uma pessoa que está despontando e inclusive, né, dá palestras para grandes conglomerados, grandes empresas, né, para os funcionários e a respeito de motivação, né, de modo que é uma pessoa assim extremamente preciosa, né, para a nossa sociedade. Tenho muito carinho, né, pela Jéssica. Os pais, né, extremamente trabalhadores, doam a vida, né, por ela. De modo que a Jéssica é um exemplo de vida para todos nós, né? Se nós temos uma pessoa, dentre várias outras, que deveriam ser homenageadas aqui em Jaboticabal, né, realmente foi a Jéssica, que foi com muito prazer que a homenageei. Professor, uma pergunta: como o vereador escolhe a mulher para ser homenageada? O vereador, ele deveria escolher, pelo menos é o meu critério, né? Quer dizer, não tem critério para poder escolher, né, ficar à vontade do vereador, mas eu particularmente escolhi as minhas homenageadas de acordo com o valor social, né, o trabalho social, a inserção que essas mulheres tinham na sociedade, né? E acho também importante, né, nunca me utilizei do cargo para poder homenagear, né? Eu sei que todos têm o direito, não é? Mas nunca me utilizei do cargo para homenagear familiares, né? Eu acho que fica um pouco, né, uma coisa muito personalista. Nós temos que homenagear quem? Nós temos que homenagear aquelas pessoas que de alguma maneira se destacam na sociedade, que prestam serviço para a sociedade, não é? Então, homenagear a mãe,
homenagear, não é, esposa, eu acho que sai fora, né, do critério, né, de homem público. É essa a minha opinião. E o professor, e para aquelas pessoas, né, que são chamadas para ser homenageada, eu fui homenageada já no Dia Internacional da Mulher em 2011 pelo Dr. Aloísio. Então foi uma alegria muito grande quando na época a Jaqueline era assessora dele e ela me ligou dizendo que ele tinha me escolhido, né, para ser a homenageada. Então eu tenho certeza que aquelas mulheres que recebem essa ligação, falam, olha, você vai ser homenageada, é uma alegria muito grande, porque você vai estar contando a sua história de vida numa homenagem tão especial. Com certeza, né? As pessoas que recebem essa homenagem especial ficam extremamente lisonjeadas, né? Eu tive a oportunidade por passar 4 anos homenageando pessoas como você, que desenvolve um trabalho social maravilhoso, Geisa, né? E as pessoas realmente, elas reconhecem, né, essa homenagem, né, que recebe. Isso é uma homenagem realmente muito merecidas. 11h22. Aconteceu na última segunda-feira a sessão ordinária. Ouça agora o vereador Ednei Valêncio em uso da tribuna. Lembrando aos nossos ouvintes que todos os áudios que foram da sessão ordinária e que serão transmitidos é para o ouvinte saber e entender de como funciona as sessões na Câmara Municipal de Jaboticabal. Hoje, o vereador Ednei Valêncio. Estive em São Carlos novamente, acompanhando o trabalho de São Carlos de proteção animal, aonde pude conhecer no Cânion Municipal o berçário com estufa e aquecimento elétrico. Fiquei encantado com o trabalho de São Carlos. Eu sempre falo que na nossa região, depois de Avaré, São Carlos é a cidade modelo em proteção animal. Se Deus puder me realizar um sonho meu, seria nesses 4 anos poder fazer um pouco de São Carlos aqui em Jaboticabal. Então ficamos contentes em ver que é possível, né, fazer. Trouxe para cá alguns projetos, o qual vou colocar em prática, tentar com o apoio do executivo, colocar em prática na cidade, aonde esse berçário, essa estufa, pode auxiliar e salvar, né, muitas vidas, não só de cães, mas gatos, cavalos e tantos outros animais. Acompanhei também a castração, aonde lá eles têm um trabalho que em 30 minutos castra, né, um animal, e assim evita, né, tantas crias indesejadas. Estou trabalhando junto com o meu assessor um projeto, até eu falei na rádio semana passada, que é o projeto O Bom Carroceiro, né? O que seria esse projeto? Esse projeto para tentar regulamentar em Jaboticabal o trabalho das carroças, as quais hoje, né, maltrata muito nossos cavalos, né? Não é difícil andar pela cidade e ver cavalos, né, doentes, magros, andando dia e noite sem parar. Não tem uma fiscalização, não tem alguém que vá lá, pune essas pessoas. Alguns a gente sabe que realmente usa do cavalo para trabalhar, mas outros não usa, abusa dos cavalos. Então eu busquei em algumas cidades como Santos, São Paulo, São Carlos, Avaré, alguns projetos. Estamos adequando esse projeto para Jaboticabal, que chama o projeto Bom Carroceiro, aonde vamos tentar, né, regulamentar e assim ajudar ou evitar que muitos cavalos venham a sofrer e a morrer, como aquele potro que foi atropelado na Avenida Pintos, o qual ficou internado na Unesp, né, sofreu muito, não só o cavalo, mas o dono e a gente, né, que gosta do animal, quer salvar o animal e muitas vezes não tem um recurso, né, como o Ceará falou agora há pouco aqui, né, eu até imagino como deve ser o trabalho dele, porque mexer com um animal que não fala já é difícil. Imagina o ser humano, o qual vem, reclama, chora, fala. Então eu até entendo o Ceará, porque é difícil trabalhar, às vezes, sem recurso, né? Não vamos aqui criticar o atual prefeito, porque sabemos que realmente a situação está difícil, mas é muito difícil, né, trabalhar sem o apoio executivo, né? Eu que venho aí há 13 anos trabalhando na cidade, com os animais, sei o que é, muitas vezes receber não, né? E às vezes por outras coisas tão mais simples recebe sim, e o trabalho nosso às vezes não. Então esse projeto vou depois encaminhar para a votação. Eu aproveito já, adianto e peço aos vereadores que nos ajudem a aprovar esse projeto, né, para que possamos ajudar esses cavalos que hoje sofrem tanto na nossa cidade.
Hoje encaminhei à Polícia Militar de Jaboticabal um ofício pedindo a ele que se faça cumprir, né, o decreto 6.157, 23 de julho de 2014, o qual proíbe a pescaria no lago. Respeito quem é a favor, mas eu sou contra a pescaria no lago, porque eu acho que o lago não é lugar de pescar, o lago é lugar da família passear, é lugar da família estar, né, e ali tudo é a casa do Poder Executivo. Então eu não vejo com bons olhos o lago municipal como local de pescaria. E eu até indicaria, porque não usamos a Lagoa do Peta, que está lá parada, né, aos poucos sendo matada, sacrificada, e fazer ali um pesca e pague gratuito. Poderia, em vez de mandar pescar no lago, pescar na lagoa. Está sendo afundada aos poucos, daqui a pouco vai ter um loteamento lá, com certeza, porque não tem mais vida naquele local, tudo está morrendo, porque ninguém cuida. Jaboticabal não tem um projeto do meio ambiente. Jaboticabal nunca teve um projeto do meio ambiente. E com isso nossa nascente vai morrendo. Né? As nascentes, os riachos, as matas, tudo vai acabando. Tudo vai acabando. Eu recebi várias denúncias das pessoas que andam de volta do lago, e pessoas que furou o pé em anzol, pessoas que se machucou com linha, pessoas que se cortou com caco de garrafas quebradas. O problema não é a pessoa ir pescar. O problema é o que faz no lago, é a sujeira. E além disso, ali no lago, temos o ninhal das garças, que eu acho que é importante para o município. O município que não pensa no bem-estar animal, dificilmente vai pensar no bem-estar das pessoas. Porque é tão bom chegar ali no lago e ver aquele monte de garça com seus filhotes, as capivaras andando. Vai aqui em Pradópolis, cidade próxima nossa, o prefeito lá fechou todo o lago. Lá tem ganso, tem pato, tem marreco, tem capivara, tem tudo. Quer dizer, como educar uma criança hoje a proteger, olhar o animal, se a gente ensina ao contrário, ensina a maltratar? Então eu não sou contra quem é a favor da pescaria, eu sou contra. Eu até gostaria só de deixar claro, eu acho que uma das poucas coisas que o ex-prefeito fez, que merece elogio, foi esse decreto. Foi o único que o prefeito Raul Giro fez, aonde ele fala aqui da saúde das pessoas, né? Então eu acho interessante pensar não só nos animais, mas sim na saúde humana. Eu falei, se alguma pessoa se contaminar ali com peixe, ficar doente, quem vai ser o responsável? O executivo? E se for o executivo, então eu não sei se pode, mas deveria escrever isso, que ele é responsável pela saúde das pessoas que vai ali. Se alguém cair ali, morrer, como já caiu pessoas ali, quem vai ser responsável? Alguém vai arcar com as consequências? Vai indenizar a família? Porque o jeito que está o lago hoje, é isso que vai acontecer. As pessoas ficam aí pescando, dia e noite, bebendo, fumando, de repente cai no lago, morre. E como que vai comer um peixe, o qual vive das porcarias que é jogado no lago? Eu acho que quem caminha no lago sabe quantas porcarias é encontrado ali de volta do lago. Não é saudável pescar no lago. Aqueles peixes não são saudáveis. É que o decreto fala aqui. Considerando a prevenção e proteção à saúde pública no que versa sobre transmissão de doenças, em razão de propagação de carrapatos e outros. Está um decreto, quer dizer, o próprio prefeito. Então, acho que tem que rever, e eu espero que realmente... Um minuto. Eu espero que realmente a gente possa proteger o nosso lago, e eu pedi ao prefeito, né, a semana passada, que ele fizesse cumprir, né, essa lei. Eu não sei se ele não entendeu, ou se ele ignorou meu pedido, então encaminhei para a Polícia Militar hoje um ofício, e pedi à polícia hoje que fizesse cumprir esse decreto, o qual é uma lei em nosso município. Muito obrigado a todos. Tá aí, professora, a fala do vereador Ednei Valêncio em uso da tribuna na última segunda-feira. Muito bem, né? Eu acho que está cumprindo aí com o papel dele, fazendo cobrança, né, poder público, né? A gente espera, né, uma resposta aí favorável, então, do poder público. É isso aí. Agora, 11h30. Para garantir o andamento dos serviços básicos, o prefeito José Carlos Ori determinou a quitação da dívida, restos a pagar dos anos de 2015, ou melhor, dos anos 2014, 15 e 16. A prefeitura está parcelando a dívida com entidades. Já negociou
1 milhão com a Santa Casa e com vários fornecedores de remédio, de exames clínicos e demais serviços. A negociação segue até o dia 15 de março. O plano diferenciado de pagamento prevê a redução no prazo de pagamento mediante desconto. O decreto número 6.610 autoriza o parcelamento de até 10 parcelas de empenhos de fornecedores inscritos em restos a pagar liquidados de 2014, 15 e 16. O fornecedor também pode optar pelo recebimento à vista, mediante desconto de 50%, ou recebimento em 5 parcelas iguais, com desconto de 25%. O credor interessado tem até o dia 15 de março para comparecer à Secretaria Municipal da Fazenda, munido de documentos que comprovem a titularidade do crédito, para firmar adesão ao termo de adesão ao programa. Professor, o prefeito José Carlos Ori querendo colocar a casa em dia e acertando aí com os fornecedores antigos. Desse jeito eu acho um assinte, eu acho um desrespeito ao fornecedor. A pessoa não recebe desde 2014, 2015, agora ainda para receber à vista tem que ter um desconto de 50%. Escuta, a prefeitura então não fez a tomada de preço da maneira como deveria fazer. Está fora do mercado? Quem que dá 50% de desconto? Vai comprar em qualquer local aqui do comércio. Você tem 5% de desconto, no máximo 10%, né? O seu prefeito, né, meu amigo Ores, desculpa, mas eu acho que isso daí é uma falta de respeito. Né, chamar desculpa a palavra que eu vou utilizar aqui, mas chamar os fornecedores dele de palhaço. 25% dividido em 5 vezes. Quando a gente deixa de pagar alguma conta, né, nós vamos no banco, na instituição financeira, tem juros e correção monetária. Agora a prefeitura quer impor desconto, além de estar ficando 2, 3 anos, né, sem pagar, ainda tem que ter desconto de 50%. Tem alguma coisa errada aí se alguém aceitar, que o certo é entrar na justiça para poder receber então. 11h33. Com sede própria e um prédio com mais de 17 mil metros quadrados, a FATEC de Jaboticabal oferece atualmente os cursos de graduação tecnológica nas áreas de biocombustíveis e gestão empresarial. Agora, a entidade trabalha para implantar o curso de tecnólogo em gestão ambiental para os alunos interessados. O objetivo é atender a demanda por profissionais da área em nossa região. O diretor da FATEC de Jaboticabal, Carlos Eduardo Fernandes Neto, e as professoras Nádia Figueiredo de Paula e Rosimaria Duda desenvolveram todo o projeto necessário para a implantação do curso, ouvindo inclusive representantes do CETESB sobre a demanda de gestores ambientais. O curso Tecnológico em Gestão Ambiental é um profissional que pode atuar tanto em empresas privadas quanto em organizações públicas, como responsável por um sistema de gestão ambiental e também em organização não governamentais, em diversas funções como educador ambiental. Pode ainda atuar como profissional autônomo, elaborando estudos, processos, laudos e pareceres. O profissional formado pode atuar em complexos industriais e de agronegócio, empresas públicas de saneamento, planejamento e gestão ambiental, tanto no meio urbano quanto no rural e prefeituras. Professor? Eu tenho a felicidade, né, de trabalhar, né, com as professoras Nádia, Rose e professor Carlos lá na FATEC, né, como funcionário, né, como professor que lá eu sou, né, e realmente, né, essas duas professoras doutoras que foram incumbidas em montar o curso de gestão ambiental, o fizeram com a maior competência, foram elogiados pela instituição. A gente pôde observar também, né, toda a grade do curso, de modo que é um curso de alto nível, um curso superior na Faculdade de Tecnologia. Então agora está ocorrendo a tramitação, vai para a sede central, né, para o Centro Paula Souza, né, e lá os examinadores, né, o Conselho Deliberativo, etc., vão fazer análise para depois
observar se realmente vai ser implantado o curso aqui ou não, né? Agora a gente está fazendo a solicitação do curso, né? E gostaria de aproveitar a oportunidade também, né, para os nossos ouvintes dizer que estão abertas, né, o período, né, está aberto para inscrições para isenção de taxas e redução de taxas também para o vestibular. Então tem um período, né, já iniciou-se essa semana, né, então aquelas pessoas que querem prestar o vestibular da FATEC, que é uma instituição gratuita, né, com isenção de taxa ou com redução de taxa do vestibular, que é em torno de R$75, né, vai até a FATEC, ou então entra no site, é só digitar no Google FATEC Jabuticabal, entra no site que ele tem lá todos os critérios para solicitar essa isenção. Então era isso aí. Quais os cursos, professores? Os cursos que nós temos lá é o curso de gestão empresarial, que é à distância, né, e temos também o curso de biocombustíveis, que é presencial. Todos os dois, né, com duração de 3 anos, a pessoa já sai lá pronta para o mercado de trabalho com nível universitário, nível superior. Muitos perguntam o que é o curso de biocombustível. O curso de biocombustíveis, né, ele trabalha com todos aqueles combustíveis que são de origem biológica. Portanto, né, trabalham com álcool, trabalham com biogás, né, trabalham com madeira, né, então todo material, né, que fornece combustível, material biológico que fornece combustível, né, nós estudamos aqui na FATEC Jabuticabal, né. Além disso, né, em função da nossa região, que é uma região de grande produção de açúcar e álcool, nós damos ênfase, né, à produção de açúcar e álcool, produção sucro-alcooleira, né, e também nós temos outros cursos lá que fazem parte da grade, né, curso como, por exemplo, de produção de cerveja, de produção de cachaça. Desenvolvemos essas atividades no curso de biocombustíveis. Tá certo, professor. Agora, 11 horas e 38 minutos, Rotativa Sonora vai ao seu primeiro intervalo comercial. E a seguir, atenção para as armadilhas do cartão de crédito. Agora, 11h38. Você está acompanhando Rotativa Sonora. Chegou o programa Enxergar Bem Faz Bem das Óticas Diniz. Finalmente um programa de benefícios para quem tem astigmatismo, miopia ou outra indicação para fazer o uso contínuo de lentes corretivas. Atendimento especializado, condições exclusivas em todas as linhas de lentes e em tratamento anti-reflexo e anti-risco. Além de manutenção vitalícia gratuita em qualquer uma das 1000 óticas Diniz espalhadas pelo país. Nas Óticas Diniz, você só vê vantagens. Sonzão, 3 lojas para melhor servi-lo, sendo uma loja de departamentos localizada na Rua Rui Barbosa, número 629, onde você vai encontrar artigos para presentes, ferramentas, brinquedos, utilidades domésticas, materiais escolares, arranjos de flores, materiais para limpeza, produtos para higiene pessoal. Sonzão, o hipermercado em variedades. E mais 2 lojas Sonzão Eletrônicos, localizada uma na Praça Dom Assis, número 130, e uma na Rua Rui Barbosa, número 648, aonde você vai comprar CDs, aparelhos celulares, DVDs, aparelhos telefônicos, videogames, rádios portáteis e automotivos, ventiladores e acessórios para computadores e videogames. Loja Sonzão, agora com um novo departamento de roupas, G&MA. Fique sempre na moda com lindos vestidos, calças, blusas, bolsas e acessórios. Corra até as lojas Sonzão. 2 lojas na Rua Rui Barbosa, número 629 e outra no 648, com os telefones 3203-9935 e 3204-1230 e outra na Praça Dom Assis, número 130, com o telefone 3202-1215. Rádio Vida Nova. Supermercados Cogiba oferece para você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. De segunda e terça-feira tem o especial hortifruti. De quarta a sábado, ofertas especiais. Supermercados Cogiba, restaurante com a melhor comida da cidade. Venha saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço. Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das 11 às 14 horas. Lembrando que o Supermercados Cogiba
Cogiba faz entregas a domicílio. Supermercados Cogiba, 2 endereços em Jaboticabal, Avenida da Saudade 336, bairro X, telefone 3203-1723 e Rua Professor Valdir Pedro Morano, número 750, bairro Industrial, telefone 3209-4028. E atenção, clientes! Supermercados Cogiba, aberto até às 21 horas. Elija, organização contábil, há mais de 49 anos de existência em Jaboticabal. Oferece aos clientes e parceiros serviços com agilidade e o melhor atendimento. Elija, Avenida Arthur Verri, 581, Nova Jaboticabal. Telefone 3209-7070 ou acesse o site www.elija.com.br. Rádio Vida Nova. Segurança e garantia só na Eletrofil. E atenção, na Eletrofil, conversor digital para TV analógica R$120. Eletrofil, Avenida Major Novaes, número 306, Centro de Jaboticabal. Telefone 3209-3070. Eletrofil. Vem aí mais um mega feirão de pisos e revestimentos da Teto Materiais para Construção. Aguarde, está chegando o dia. São somente 3 dias. Teto, Avenida Major Novaes, número 199, Centro. Ou na Rua Castro Alves, número 2251, Jardim Santa Rosa. Quem compara, compra Teto. Rádio Vida Nova. O Prever sabe como o amparo é importante no momento de dor. Por esse motivo, Jaboticabal ganhou o Complexo Funerário Terra Nossa para dar suporte a todos, indistintamente. No momento de maior fragilidade da perda de um ente querido, agora é possível encontrar em Jaboticabal um espaço agradável, construído para acolher, amparar e cuidar. Complexo Funerário Terra Nossa. Informações pelo 3202-8391 ou prevejaboticabal.com.br. Prever, Sistema Prever. Pela minha voz, você talvez não saiba se eu sou um menino ou uma menina. E o que isso mudaria? Você me trataria de um jeito diferente? Me respeitaria mais ou menos? Me daria mais ou menos oportunidades quando eu crescesse? Se eu aprendi que homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres, todos podem aprender também. Ensine isso a seus filhos e ajude a construir um futuro melhor. Um convite da Unimed no Dia Internacional da Mulher. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Mulher, quanta vida e quanto a dizer. Traduzir seria mesmo impossível. Por isso, o Savem Água homenageia cada mulher por seus gestos únicos. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Bombom Ferreiro Rocher com 8 unidades, R$13,90. Pranchalizadora P11 Mundial, R$54,90. Desodorante aerossol Dove Feminino 100 gramas, R$10,90. 8 de março, um dia repleto de surpresas em todas as lojas Savem Água. Esperamos por você. Rádio Vida Nova. Sãozão, 3 lojas para melhor servi-lo, sendo uma loja de departamentos localizada na Rua Rui Barbosa, número 629, onde você vai encontrar artigos para presentes, ferramentas, brinquedos, utilidades domésticas, materiais escolares, arranjos de flores, materiais para limpeza, produtos para higiene pessoal. Sãozão, um hipermercado em variedades. E mais 2 lojas Sãozão Eletrônicos, localizada uma na Praça Dom Assis, número 130, e uma na Rua Rui Barbosa, número 648, aonde você vai comprar CDs, aparelhos celulares, DVDs, aparelhos telefônicos, videogames, rádios portáteis e automotivos, ventiladores e acessórios para computadores e videogames. Loja Sãozão, agora com um novo departamento de roupas, Geimar. Fique sempre na moda com lindos vestidos, calças, blusas, bolsas e acessórios. Corra até as lojas Sãozão. 2 lojas na Rua Rui Barbosa, número 629 e outra no 648, com os telefones 3203-9935 e 3204-1230 e outra na Praça Dom Assis, número 130, com o telefone 3202-1215. Quanto vale a sua segurança? Há 18 anos no mercado, a Estil Equipamentos realiza a venda e manutenção de extintores de incêndio, sinalização de emergência, alarme de incêndio, dentre outros materiais de segurança contra incêndio. Garanta a segurança de seu negócio. Confie em quem há mais de 18 anos está presente em Jaboticabal. Garanta qualidade e eficácia em seus equipamentos. Estil Equipamentos, Rua Sebastião Pedrinho 91, Jardim Botânico. Fone 16 3203
3333-1437. Acesse o novo site da Estil Equipamentos, www.estilEquipamentos.com.br. Coifer Cosméticos apresenta em Jaboticabal Nando Reis, ao vivo. Dia 24 de março, na estação de eventos. Convites com desconto na Óticas Carol, Postos Ipiranga e Jomar Novo Espaço. Vendas online, xiweb.com.br. Nando Reis. Por onde andei. 24 de março em Jaboticabal. Informações e reserva de mesas 16-3204-2620. Realização Viva la Vida. Rádio Vida Nova. Pela minha voz, você talvez não saiba se eu sou um menino ou uma menina. E o que isso mudaria? Você me trataria de um jeito diferente? Me respeitaria mais ou menos? Me daria mais ou menos oportunidades quando eu crescesse? Se eu aprendi que homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres, todos podem aprender também. Ensine isso a seus filhos e ajude a construir um futuro melhor. Um convite da Unimed no Dia Internacional da Mulher. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Mulheres empresárias, diferentes desafios e o mesmo objetivo a conquistar, o sucesso dos negócios. A Associação Comercial, Industrial e de Agronegócios de Jaboticabal está ao seu lado, apoiando você, mulher empreendedora. Nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Associação Comercial, Industrial e de Agronegócios de Jaboticabal. Em comemoração ao Ano Mariano, a Rádio Vida Nova traz para nós alguns relatos de milagres de Nossa Senhora. Não tem como não se emocionar ao falar sobre os milagres de Nossa Senhora Aparecida. A comovente história de uma família muito devota estava para mudar para sempre. Eles moravam na cidade de Jaboticabal, que fica a quase 500 quilômetros de Aparecida. Uma menina dessa família era cega de nascença, porém ela ouvia sempre seus tios falando como era maravilhosa a Senhora Aparecida. A menina sonhava em conhecer a igreja dedicada à santa. Padre Eduardo Ribeiro, missionário redentorista e prefeito de igreja do Santuário Nacional, nos explica como aconteceu essa história. E a menina tinha ouvido falar do milagre da pesca milagrosa de Nossa Senhora. E ela queria muito visitar a imagem de Nossa Senhora. E levaram um tempo longo de caminhada, foram 3 meses que elas levaram de Jaboticabal a Aparecida, a mãe trazendo a sua filha. Então, antes de chegarem à Basílica, ela de longe avistou a Basílica. Ela diz: olha, mamãe, a Capela da Santa. Aí a dona Gertrudes, neste momento, percebeu que aquele sacrifício, aquela caminhada de 3 meses, tinha valido a pena. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. 24 horas no ar, Rádio Vida Nova. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. Em Jaboticabal agora 11 horas e 49 minutos. Atenção para as armadilhas do cartão de crédito. Existem algumas regras básicas para escapar dos juros que podem chegar a 400% ao ano. A matéria é de Victor Abreu. O cartão de crédito pode ser uma ferramenta importante para as compras do mês, mas, se usado de forma equivocada, pode ser um tiro no pé. Regra 1. Não gaste mais do que ganha. Quem orienta é o educador financeiro Reinaldo Domingos. O problema do cartão de crédito não está exatamente nos seus limites e tal, está na forma de utilização dele. Se eu tenho um cartão de crédito hoje, ele tem um limite de R$3.000, eu ganho R$2.000, eu já estou além do meu próprio ganho. Até aí, se eu tiver consciência e responsabilidade, eu nunca usaria mais do que R$1.500 desse limite, até porque eu não tenho esse recurso mensal para fazer o pagamento na fatura, além dos meus R$2.000. Então é muito importante que a pessoa comece a ter essa consciência. Regra 2. Fique de olho nas parcelas do cartão de crédito. O problema é, eu compro e depois continuo comprando a prazo em outras formas de parcelamentos, coloco lá R$1.000 em 10 parcelas mais 100,
eu coloco R$2.000, 10 parcelas de 200, e eu vou somatizando isso. Esse tem sido o grande vilão dessa história. Por quê? Porque chamamos isso de endividamento silencioso. Eu vou me enforcando passo a passo. É Maria movediça, eu vou entrando e não vejo. A hora que eu vou perceber, eu já tenho mais de 40%, 50% tomado em prestações que tenho que honrá-las mensalmente. Mas aí eu não consigo mais viver uma vida com sustentabilidade, com saúde financeira. Até porque eu estou iniciando o mês já com uma parte de 50% em média de comprometimento em prestações de compras que eu fiz no passado. A taxa de juros do cartão de crédito gira em torno de 400% ao ano. Reportagem Vitor Abreu. 11h52. Professor? Então, eu acho que as pessoas, cartão de crédito é bom porque você, pode pagar aquilo que você compra no mês seguinte, mas desde que você tenha condições de pagar aquilo que você adquiriu, óbvio, porque eu particularmente acho que cartão de crédito é um caso de polícia com relação aos juros, Os juros que se coloca ali é uma coisa absurda. Você tem uma inflação, por exemplo, nós estamos tendo agora, de 7%, aí cobra 12% de juros de cartão de crédito. Por quê? Quem que explica isso daí? Então não é possível. E quando as pessoas pagam, por exemplo, aquele mínimo do cartão de crédito, que fica toda aquela conta para trás, aí acabou, aí já era, a pessoa já rodou e não tem mais jeito, é difícil. Então, uma bola de neve. Uma bola de neve, muita consciência para deixar dívidas de cartão de crédito. Agora 11h52. Mães podem se aposentar antes. A ideia foi debatida em um encontro entre o relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia, e sindicalistas. Segundo Maia, as mulheres com filhos têm dupla jornada e por isso teriam direito a se aposentar antes dos 65 anos de idade, como proposto pela PEC. A matéria de Beatriz Fidelis. Filhos podem ser beneficiadas na reforma da Previdência. Segundo o relator do assunto na Câmara, deputado Arthur Maia, as mulheres com filhos têm mais obrigações fora do horário de trabalho. E pelo fato de essas mulheres terem dupla jornada, pode ser que elas tenham a aposentadoria antes dos 65 anos de idade. Se a mulher ela tem dependentes domésticos, é compreensível, e as estatísticas mostram isso, que essa mulher ela tem uma dupla jornada, ela trabalha fora, quando chega em casa tem que cuidar de filho, de casa, etc. Então essa tem uma dupla jornada. Agora, eu lhe pergunto, imagine se você é solteiro, tem uma jornalista no seu jornal que também é solteira, tem a mesma idade, o mesmo nível intelectual de formação, etc. Qual é a justificativa que daria para essa moça que tem inclusive as mulheres têm uma expectativa maior do que a nossa? Por qual justificativa ela teria uma aposentadoria precoce e você não? A decisão definitiva sobre esse tema ainda deve ser debatida e votada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Segundo o texto da reforma da Previdência enviado para o Congresso, a idade mínima para a aposentadoria agora vai ser de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. No Brasil, em 2015, cada mulher tinha em média 1,7 filhos. Segundo o relator da reforma da Previdência, como a taxa de crescimento da população brasileira está diminuindo, a proposta de mulheres com filhos se aposentarem antes é também uma forma de estimular as brasileiras a terem mais filhos. De Brasília, Beatriz Fidelis. Superdotação, professor? Olha, eu acho que isso daí também é um caso de polícia, viu? Precisa mandar prender esse pessoal que estão fazendo essas propostas aí, Na verdade, pela proposta que está lá no Congresso Nacional, em especial lá na Câmara dos Deputados, que a gente tem lido e acompanhado, as pessoas, de uma maneira geral, para se aposentar com o valor integral, coisa que não vai acontecer com basicamente ninguém, tem que fazer uma contribuição com 49 anos de contribuição. E se nós pegarmos, por exemplo, médias de expectativa de vida em estados do norte do país, a média de expectativa de vida lá é 55 anos, 60 anos, quer dizer, a pessoa nunca vai se aposentar, ela vai contribuir com a Previdência,
né, e não vai usufruir nada da aposentadoria, né? Isso daí eu acho que essa reforma, da maneira como ela está, é um tapa na cara da população brasileira. Tanto é que a própria base do governo está se rebelando com relação ao texto original da reforma previdenciária. Nós temos que rever isso aí, não pode, né? Tem que ter reforma sim, mas não da maneira como eles estão colocando. Ô professor, mas em cima disso, será que não é uma maneira de fazer as pessoas a procurarem a sua previdência privada? Ah, com certeza, não temos dúvida nenhuma, né? O secretário do INSS é um ex-funcionário do setor bancário, né? Então é muito tendenciosa essa questão aí. É para levar, nós deveríamos ver outras questões antes da reforma da Previdência, né? Deveríamos ver questões de tributação das grandes fortunas. Deveríamos ter no caso a tabela do imposto de renda, não 27,5%, né, dependendo das faixas maiores, né, para todo mundo. Deveria ter um escalonamento. Quer dizer, nós temos questões de ordem estrutural antes de mexer aí com a questão da Previdência, que vai afetar os pobres. Vai afetar os pobres. Porque o rico, ele não tem problema com a questão da Previdência, porque ele tem acúmulo de capital. Então, da maneira como está se colocando, está se beneficiando os bancos, beneficiando os banqueiros, né, e colocando os pobres, né, sem usufruir nada da Previdência Social, que são aqueles que mais contribuem. Mais uma vez, os interesses novamente na política. Agora, 11h57. Toda a região ligada pela informação. Na rotativa sonora, Região em Foco. Região em Foco. Os principais fatos e informações de nossa região. Agora na rotativa sonora, Região em Foco. Região em Foco. 11h58 em rotativa sonora. Participação do jornalista, repórter Rogério Constantino. Bom dia, Rogério. Bom dia, Geisa, em seu nome, bom dia ao professor João Roberto, bom dia, Matheus, em seu nome aí eu gostaria de parabenizar todas as mulheres, né, nessa data tão especial, essa data tão festiva, aliás, que na verdade o Dia das Mulheres é todo dia, professor, mas a gente gostaria de fazer essa homenagem e ao mesmo tempo a gente fica preocupado, né, aí você lê aí, você já abre as páginas do jornal logo de manhã e vê que quase 30% das mulheres sofreram algum tipo de agressão. Quer dizer, você fica pensando, nossa, mas, né, que mundo nós estamos, né? E, na maioria das vezes, justamente pelo próprio companheiro, pela aquela pessoa que, né, é umas coisas que é para se pensar. E quando você diz 30% das mulheres sofreram agressão, isso daí é aquilo que está registrado na estatística, porque tem muitas mulheres que, infelizmente, né, não vão fazer, né, o seu boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Infelizmente. Então é muito mais do que isso. Pois é, infelizmente. Bom, mas de qualquer jeito, parabenizar todas as mulheres, né? E que a gente consiga um dia aí a gente ter realmente o equilíbrio, né? Porque a mulher tem a dupla jornada, que é bem mais difícil do que todos os homens, né? Enquanto nós homens vamos, trabalhamos, né? E depois chegamos em casa, geralmente vamos descansar, as mulheres têm toda a dupla função, aí tem que ir para a cozinha, tem que lavar roupa muitas vezes para deixar pronto para outro dia, é complicado, né? Inclusive, Rogério, você me permite, desculpa ficar entrando aí no seu horário, mas essa proposta que tem lá, né, do presidente da Câmara dos Deputados, né, do Rodrigo Maia, né, de colocar essa questão aí, mulher que tem filho, mulher que não tem filho, mulher que tem ou não tem filho, ela trabalha a mesma coisa, dupla jornada a mesma coisa, né? Então não tem que fazer essa distinção, não, nós temos que valorizar as mulheres, isso sim. Com certeza. Bom, eu vou estar passando aí, nós tivemos até um dia relativamente calmo. Quando eu digo relativamente calmo, nós não tivemos um acidente. Ontem sim, nós tivemos um acidente ali perto de Monte Alto, né, aqui na rodovia José Pizarro, mas hoje, né, até que está tendo um dia relativamente calmo na região, mas eu vou estar destacando dois fatos que aconteceram. Um aconteceu em Matão e outro aconteceu na cidade de Guariba. Na cidade de Guariba, o proprietário da casa deixou lá fazendo a comida normalmente, né? E foi pro banheiro. A hora que ele voltou, ele ouviu uma grande explosão na cozinha, o gás estourou, né? Estourou parte do telhado, causou grandes danos, inclusive um princípio de incêndio lá. E é um caso aí que eu gostaria de destacar justamente aí, porque é preciso, né? Eu até conversava com o pessoal de Guariba na rádio, justamente essa questão, né? Que tem toda uma problemática aí, uma questão do pessoal ir e cuidar
do gás, né? O gás é aquelas pecinhas do gás, aquela borrachinha, aquele, né, como é que chama? O próprio registro, né? O registro, né? O registro e a borracha. Válvula, né? Então, muitas vezes as pessoas se esquecem que aquilo lá tem um prazo de validade e que, se não tomar cuidado, pode sim ocasionar danos mais sérios, como foi esse caso aí, que a casa acabou destruindo, né? Pelo menos o cômodo da casa acabou destruindo. Graças a Deus não houve vítima, mas a gente registra isso. Um outro fato aconteceu em Matão com um pintor. Ele estava simplesmente mexendo com o thinner, né? O sol está quente, né? E acabou aí na hora daquele calor. Não sei se ele manuseou alguma coisa, né? Porque isso aí quem pode dizer com certeza é ele. Mas ele estava manuseando, pintando, depois mexendo com o thinner, a lata explodiu, ele teve quase que 70% do corpo queimado e está em estado grave. E estava trabalhando num estabelecimento comercial, quer dizer, são coisas pequenas, né? Que no dia a dia a gente não se atenta, mas olha o perigo que é isso. Com certeza. Essa questão é thinner, né? No caso, um material assim altamente inflamável, né? Que qualquer faísca, uma fagulha de cigarro, uma faísca de energia elétrica, não sei o que, pode, né, levar à combustão. Mas, Rogério, você sabe como foi a explosão desse manuseio? Olha, então, quem pode dizer com certeza seria o rapaz, né, mas que está internado, foi socorrido, foi levado em estado grave, né? Quem pode detalhar realmente, o que se sabe é que ele estava manuseando esse thinner e que de repente o thinner explodiu. Não se sabe assim como foi, qual foi realmente a circunstância, né? Até porque ele estava trabalhando no estabelecimento comercial, estava lá juntamente com outros 2 companheiros, mas ninguém soube detalhar o momento exato da explosão. Ele estava ali mexendo com o thinner, lavando alguma coisa. Pelas informações ele não fumava. Não, ele não fumava, é isso que é estranho, porque às vezes a gente sabe, né? Às vezes o cara vai abastecer. Eu já vi casos do frentista ir abastecer com cigarro na boca, né? Então, é um absurdo. Eu acho que ele deve ter realmente, porque para explodir assim tem que produzir bastante vapor, né? Então essas temperaturas quentes, né, desses dias e tudo mais, e aí é o vapor que leva à explosão, não é o líquido propriamente dito, né? Então, com certeza, a hora que ele estava trabalhando, ele deveria estar manuseando bastante, né, produzindo bastante vapor de thinner. E é aquilo que eu disse para você, se tiver um interruptor, né, de energia elétrica, de luz, né, ali do lado dele, e se soltar uma faísquinha, né, explode, com certeza. Né? Pois é. Uma furadeira, né, uma furadeira, por exemplo, que lá no dínamo que tem lá dentro, né, ele solta faísca nas escovas. Aquilo ali é o suficiente, por exemplo, para explodir. São coisas pequenas. Tipo assim, o cara tá lá mexendo, deixou a lata de thinner aberta, foi lá furar uma parede, pode ter acontecido. Quer dizer, é complicado isso, né? Então, são esses detalhes. Aliás, nós tivemos um caso na cidade de Pradópolis no final de semana, mais especificamente no sábado, onde o rapaz morreu. Ele estava mexendo numa caixa de esgoto e tinha um fio desencapado lá, ele estava com o pé na água, acabou relando nesse fio desencapado e acabou morrendo. Então são coisas, não é? Do dia a dia, né? Do simples, dia a dia. Né? Mas nós tivemos também semana retrasada o caso de uma menina que aconteceu em Dobrada também, que ela acabou morrendo, né? Ela acabou ficando 15 dias internada e morreu na semana retrasada, semana passada, aliás, por conta aí também de manuseio de álcool. Garrafa de álcool. Ela estava mexendo na garrafa de álcool, a garrafa de álcool pegou fogo, ela acabou se queimando. Quer dizer, então, essas coisas aí a gente precisa tomar um extremo cuidado, né? E aí tem uma lei que não pode, né, assim, comercializar álcool. O álcool tem que ser gel, né? Mas eu vejo aí que tem álcool no supermercado líquido, né? Não sei como é que tá regulado essa questão. Eu acho que não pegou essa questão. Eu acho que não pegou a lei, né? Eu acho que a lei não pegou, foi aquela lei que não vingou, né? Acho que, não querendo discriminar ninguém, mas eu acho que as usinas fizeram aquele lobby porque a gente vê que está vendendo normalmente. Eu lembro que dessa lei que ia ser proibido, né? Isso. Aliás, aquela lei da lâmpada também até hoje não pegou. Você vê que vende normal. Fizeram a lei, mas não... Justamente. É aquela lei que não vinga. Bom, essa daí as principais informações então que a gente traz da nossa região. Aqui em Jaboticabal nós temos um jovem que está desaparecido, baiano. Fica difícil pelo rádio a gente explicar as características, mas se o pessoal entrar lá
no site do jornal, vai ver, nós colocamos a foto dele, www.jornalcidadesonline.com.br, e aliás, é uma das coisas que tem chamado a minha atenção, pelo menos agora nessas últimas semanas, que quase todo dia nós temos desaparecidos na região, né? Não sei se aumentou mais o número de desaparecidos, ou sei que hoje pela internet o pessoal procura mais, né? Tipo, o cara desapareceu, não, vamos colocar na internet que rapidinho ou localiza, ou a pessoa volta, né? E é bom aquelas pessoas que vão viajar, sair para algum lugar, avisa os familiares, né? Porque às vezes sai para viajar, não avisa ninguém, pronto. Os familiares ficam preocupados, já vão fazer um boletim de ocorrência. Com certeza. Aliás, a grande maioria dos casos que a gente tem desaparecido, não estou dizendo que é esse caso aqui não, viu, gente? Mas que eu tenho acompanhado aí, é que geralmente são brigas familiares, né? Aí a pessoa sai. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, né? Mas são brigas familiares, mas que para a mãe daquela criança, né? Para a mãe da adolescente, você imagina o desespero que ela fica. Porque é normal que a pessoa fique desesperada. Ela não sabe para onde a filha dela foi, ela não sabe se foi raptada, ela não sabe se está com alguém, ela não sabe qualquer informação, ela fica desesperada. A gente acompanha, estou acompanhando quase que diariamente esse tipo de situação, a mãe fica desesperada. Então, quer dizer, é complicado isso. Então, mesmo aí a gente sabendo que 90% dos casos acabam bem, né, a gente ainda assim causa na família, naquela hora, causa uma grande comoção. É um transtorno imenso, né? Os familiares ficam desesperados, né? Realmente, porque não sabe o que aconteceu, é um ente querido. Com certeza, né, Geisa? A Geisa, como mulher, ela sabe, porque a mulher tem mais essa sensibilidade, né? O homem já parece que é mais, não desgarrado, mas assim, ele já não dá tanta importância, mas quando é mãe, assim, a gente vê que às vezes desespera, entendeu? Eu já tive a oportunidade de ver uma mãe até essa semana, entendeu? Sabe, eu falei com ela estava chorando, estava desesperada, e a filha tinha simplesmente saído, tá numa voltinha com o namorado, né? Mas não deixou eu namorar, eu resolvi namorar e não... Mas enfim, é bom que acaba bem, né? Mas de qualquer jeito é complicado essa situação. Realmente causa uma grande comoção na família e em todo mundo. Na verdade, né, Rogério, são adolescentes, né, que o pai e a mãe diz a eles não, e eles enfrentam de uma maneira diferenciada, fazendo esses tipos de ações, como sair de casa e namorar, e morar com uma criança, que para mim é uma criança, né, tem 16 anos, é uma criança. Então também isso passa a ser uma revolta de um adolescente, concorda comigo? Com certeza, né? Mas é aquilo, né? A gente entende, né, que aconteça isso, mas o que chama atenção é realmente essa situação, né? Porque a mãe, ela fica desesperada, ela não sabe para onde foi, ela não sabe onde está, né? E aí é uma situação muito complicada para a mãe, viu? Como eu te falei, eu vi, eu falei com a mãe desesperada, chorando, por favor, divulga, não sei o quê. Para mim, entendeu? Não tem problema em divulgar. Eu quero dizer que quando tiver algum caso, pode mandar pra gente, pode marcar a gente lá, que a gente vai fazer a divulgação, mas é complicado, né? Complicado mesmo, porque isso causa, e eu acho que até os adolescentes deveriam pensar um pouquinho nisso, né? Tudo bem, vai fugir com o namorado, pelo menos avisa a mãe, fala, mãe, eu tô indo, tchau, né? Pelo menos ter essa preocupação, porque afinal a mãe, eu acho que a mãe é acima de tudo, né? Mãe, pai, porque vai ter pro resto da vida, né? Porque às vezes ela se ilude por causa do namorado, né? Minha mãe não quer que namore aquele cara, não sei o que, né? E aí é complicado. Tá certo, Rogério. Divulga aí o seu site, o mais acessado de Jaboticabal e também da nossa região. www.jornalcidadesonline.com.br. Agradeço o carinho da sua participação, Rogério. Rotativa Sonora vai a mais um intervalo comercial. Mas antes, Geisa Carla, parabéns para você aí nesse dia tão especial que é o Dia das Mulheres. Obrigada, Matheus. Um grande abraço a todas as mulheres de Jaboticabal e da região que acompanham a Rádio Vida Nova. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde, Matheus, Rogério, professor João Roberto. Eu volto logo mais à tarde, logo após a transmissão da Santa Missa, com o programa Tarde Maior, que será especial para as mulheres. Um grande abraço a todos. A seguir tem a participação de Zilda Reis. Desemprego é maior entre as mulheres e chega a 13,8% no fim de 2016. E mais, pesquisa Datafolha mostra que 66% dizem ter visto uma mulher sofrer violência física ou verbal. 9% das brasileiras relatam ter levado chutes, batidas ou empurrões.
Logo mais, a participação de Zilda Reis. Agora 12:10. Você está acompanhando pelos 1210 kHz da Vida Nova, Rotativa Sonora. Os principais fatos de Jaboticabal e região. O Prever sabe como o amparo é importante no momento de dor. Por esse motivo, Jaboticabal ganhou o Complexo Funerário Terra Nossa para dar suporte a todos, indistintamente. No momento de maior fragilidade da perda de um ente querido, agora é possível encontrar em Jaboticabal um espaço agradável, construído para acolher, amparar e cuidar. Complexo Funerário Terra Nossa. Informações pelo 3202-8391 ou prevejaboticabal.com.br. Prever, Sistema Prever. Na hora de fazer as suas compras, procure os melhores preços, qualidade e bom atendimento. E o Supermercado de Beraldini oferece a você tudo isso e muito mais, com completa seção de açougue, padaria e hortifruti, com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas, direto do produtor para a sua mesa, e aceita todos os tipos de cartões. Supermercado de Beraldini, na Avenida Tiradentes, 1474, telefone 3203-3423. Aberto de segunda a sábado, das 7h30 às 19h. Faça suas compras no Supermercado de Beraldini. Rádio Vida Nova, docinho, docinho. Ai, ai, ai. Sabia que aqui em Jaboticabal tem a pessoa certa para confeccionar os doces para a sua festa? Docinhos de brigadeiro, beijinho, bicho de pé, casadinho, olho de sogra, camafeu, pão de mel, bombom de leite condensado com cereja e bombom de nozes, frutinha de parafina à base de beijinho de diversos formatos, bombons com vários recheios, leite ninho, trufa, marshmallow, cereja, licor e coco. E tem mais, a deliciosa palha italiana. Faça já sua encomenda no telefone 3203-5844. Chegou o programa Enxergar Bem Faz Bem das Óticas Diniz. Finalmente, um programa de benefícios para quem tem astigmatismo, miopia ou outra indicação para fazer o uso contínuo de lentes corretivas. Atendimento especializado, condições exclusivas em todas as linhas de lentes e em tratamento anti-reflexo e anti-risco. Além de manutenção vitalícia gratuita em qualquer uma das 1000 óticas Diniz espalhadas pelo país. Nas Óticas Diniz, você só vê vantagens. A Rádio Vida Nova faz parte da sua história. Acesse agora www.radiovidanovam1210.com. Você pode acessá-lo do seu computador, tablet ou celular. Conheça mais a nossa programação e acompanhe o que de mais importante acontece na região. Acesse www.radiovidanovam1210.com. Rádio Vida Nova, a rádio da família. Rádio Vida Nova. Pela minha voz, você talvez não saiba se eu sou um menino ou uma menina. E o que isso mudaria? Você me trataria de um jeito diferente? Me respeitaria mais ou menos? Me daria mais ou menos oportunidades quando eu crescesse? Se eu aprendi que homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres, todos podem aprender também. Ensine isso aos seus filhos e ajude a construir um futuro melhor. Um convite da Unimed no Dia Internacional da Mulher. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Mulher. Quanta vida e quanto a dizer. Traduzir seria mesmo impossível. Por isso, o Savem Água homenageia cada mulher por seus gestos únicos. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Cenoura o quilo, R$ 1,99. Filé de peito de frango Seara bandeja 1 quilo, R$ 8,99. Café Bom Jesus 500 gramas, R$ 8,29. Levando 2 unidades, pague R$ 7,99 cada. 8 de março, um dia repleto de surpresas em todas as lojas Savenhago. Esperamos por você. Rádio Vida Nova. Vem aí mais um mega feirão de pisos e revestimentos da Teto Materiais para Construção. Aguarde, está chegando o dia. São somente 3 dias. Teto, Avenida Major Novaes, número 199 Centro. Ou na Rua Castro Alves, número 2251, Jardim Santa Rosa. Quem compara, compra Teto.
Na hora de fazer as suas compras, procure os melhores preços, qualidade e bom atendimento. E o Supermercado de Beraldini oferece a você tudo isso e muito mais, com completa seção de açougue, padaria e hortifruti, com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas, direto do produtor para a sua mesa, e aceita todos os tipos de cartões. Supermercado de Beraldini, na Avenida Tiradentes, 1474, telefone 3203-3423, aberto de segunda a sábado das 7h30 às 19h. Faça suas compras no Supermercado de Beraldini. Elija, organização contábil, há mais de 49 anos de existência em Jaboticabal. Oferece aos clientes e parceiros serviços com agilidade e o melhor atendimento. Elija, Avenida Arthur Verri, 581, Nova Jaboticabal. Telefone 3209-7070 ou acesse o site www.elija.com.br. Rádio Vida Nova. Supermercados Cogiba oferece para você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. De segunda e terça-feira tem o especial hortifruti. De quarta a sábado, ofertas especiais. Supermercados Cogiba, restaurante com a melhor comida da cidade. Venha saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço. Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das 11 às 14 horas. Lembrando que os Supermercados Cogiba faz entregas a domicílio. Supermercados Cogiba, 2 endereços em Jaboticabal. Avenida da Saudade 336, bairro X, telefone 3203-1723 e Rua Professor Valdir Pedro Morano, número 750, bairro Industrial, telefone 3209-4028. E atenção, clientes! Supermercados Cogiba, aberto até às 21h. Em comemoração ao Ano Mariano, a Rádio Vida Nova traz para nós alguns relatos de milagres de Nossa Senhora. Outro milagre aconteceu com uma pessoa que não tinha fé nenhuma. Um cavaleiro ia de Cuiabá, no Mato Grosso, para Minas Gerais. Ao passar por Aparecida, viu a fé dos romeiros que estavam na cidade e rezavam pela santa. Ele não acreditava e dizia que aquela fé era uma bobagem, zombando dos fiéis. Para provar que estava certo e dizendo que nada poderia impedi-lo, ele planejou entrar a cavalo na igreja Basílica Velha. O que ele nem imaginava era o que aconteceria com essa zombaria. Assim que ele foi forçar o cavalo para entrar na igreja, a pata do cavalo ficou marcada na pedra do degrau da igreja. A partir daí, ele humildemente, vamos dizer assim, reconhece a sua limitação, a sua fraqueza, pede perdão a Deus e muda de vida. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Ouça agora na Vida Nova M o hino da campanha da Fraternidade 2017. Louvado sejas, ó Senhor, pela Mãe Terra, que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. Queremos ser os teus parceiros na tarefa de cultivar e bem guardar a criação. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chegue a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chegue a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Apoio Rádio Vida Nova, a emissora da família. Sua melhor sintonia, Rádio Vida Nova. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. Agora 12:19 em Rotativa Sonora, a participação da jornalista Isilda Reis.
Pesquisa Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada hoje, no Dia Internacional da Mulher, mostra que no ano passado, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no Brasil. Isso representa 4,4 milhões de brasileiras, 9% do total das maiores de 16 anos. Se forem contabilizadas as agressões verbais, o índice de mulheres que se dizem vítimas de algum tipo de agressão em 2016 sobe para 29%. A pesquisa mostra que 9% das entrevistadas relatam ter levado chutes, empurrões ou batidas. 10% dizem ter sofrido ameaças de apanhar. Além disso, 22% afirmam ter recebido insultos e xingamentos ou terem sido alvos de humilhações. 12 milhões de mulheres e 10%, 5 milhões, dizem ter sofrido ameaça de violência física. Há ainda casos relatados mais graves, como ameaças com faca ou armas de fogo, 4%. Lesão por algum tipo de objeto atirado, 4%. E espancamento ou tentativa de estrangulamento. Em novembro de 2016, por exemplo, uma dona de casa de 53 anos morreu na Santa Casa de Araçatuba, aqui no interior de São Paulo, após ter sido espancada pelo próprio marido, segundo a polícia. Segundo o Datafolha, 40% das mulheres com mais de 16 anos de idade sofreram assédio dos mais variados tipos em 2016. 20,4 milhões receberam comentários desrespeitosos ao andar na rua. 5,2 milhões de mulheres foram assediadas fisicamente em transporte público. E 2,2 milhões foram agarradas ou beijadas sem o seu consentimento. Adolescentes e jovens de 16 a 24 anos e mulheres negras são as principais vítimas. Sobre o assédio no transporte público, a lógica é a mesma. Quando existe a tolerância social em relação a alguma prática, não existe constrangimento em exercê-la. Há tolerância em relação ao assédio, o que permite que essa violência seja tão rotineira, afirmou Samira, que avaliou a pesquisa. E as respostas públicas para isso têm sido muito frágeis. Há segregação da mulher no espaço público e não existe uma transformação de cultura, mostrando ao homem que o corpo da mulher é privado e ele não tem o direito de tocá-lo, afirma Samira. Professora do programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, Mayra Mano diz que os dados demonstram a desigualdade persistente na sociedade brasileira. O corpo da mulher continua sendo passivo de ser agredido porque é socialmente considerado público. Faz parte de uma lógica da divisão de tarefas do trabalho. As mulheres não só vendem a força de trabalho, como fazem trabalho doméstico, cuidam das crianças, dos idosos e por aí vai. Mas isso não é contabilizado como trabalho. É como se essas horas fossem doadas para a comunidade. Isso dá a sensação de que o corpo não pertence a elas, de que é um corpo público. E se é público, pode ser apropriado, inclusive por meio da violência. 2 em cada 3 brasileiros dizem ter presenciado algum ato de violência física ou verbal contra uma mulher em seu bairro durante o ano passado. Segundo a pesquisa, 66% dizem ter visto ameaças, agressões e humilhações em sua comunidade em 2016. A situação mais comum, presenciada por 51%, é a de mulheres sendo vítimas de ofensas e abordagens desrespeitosas de homens no meio da rua. Já 46% dizem ter presenciado homens xingando, humilhando ou ameaçando namoradas ou ex-namoradas, mulheres ou ex-mulheres. A percepção de violência varia ligeiramente entre homens e mulheres em algumas das situações. No geral, no entanto, tanto 66% dos homens como das mulheres revelam ter presenciado algum ato de violência no período.
Para a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, os dados mostram que a violência contra a mulher está enraizada e naturalizada. Faz parte do cotidiano e muitas vezes não mobiliza energia de mudança. A questão é, como mudar isso? Como mudar a gramática dessas relações sociais? Samira diz que a violência contra as mulheres negras é maior do que com as brancas. Basta reparar no assédio, por exemplo, que é muito maior. Enquanto o feminicídio entre as mulheres brancas caiu na última década, houve um aumento entre as mulheres negras. E há uma percepção entre negros de que a violência é maior porque eles vivenciam mais. Para 73% dos brasileiros, houve um aumento de violência contra a mulher na última década. Isso ocorreu para 70% dos homens e para 76% das mulheres. Só 7% acreditam que houve uma diminuição. Segundo o estudo, há diferenças significativas no índice de vitimização entre as variáveis idades, instrução, renda familiar mensal, classe econômica, cor e natureza do município. A pesquisa teve apoio do governo do Canadá e do Instituto Avon. Para as mulheres, a entrada ou a recolocação no mercado de trabalho tende a ser ainda mais difícil do que para os homens. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, a taxa de desocupação entre as mulheres com mais de 14 anos continua acima do índice geral, que inclui os dois gêneros. No primeiro trimestre de 2012, quando a pesquisa do IBGE começou a ser feita, o índice de desemprego era de 7,9% no país. Para os homens, a taxa era de 6,2% e para mulheres de 10,3%. Com o passar dos anos, a diferença timidamente foi diminuindo, mas segue bastante alta. No último trimestre do ano passado, de acordo com os dados mais recentes, o índice de desocupação havia chegado a 12% no Brasil. Para os homens, era de 10,7% e para as mulheres, de 13,8%. Facebook/Jornal Atenas Paulista. Acompanhe e confira o que é destaque em Jabuticabal, no Brasil e no mundo. Para anunciar, entre em contato pelo 99773-2224. Jornal Atenas Paulista, um novo conceito em comunicação para Jabuticabal e toda a região. Participação das jornalistas Isilda Reis e Beatriz Reis para a Rotativa Sonora. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. Agora 12:28. Na Rotativa Sonora é hora de falar de esporte. Nas ondas da Vida Nova, bola no barbante. O lance em todos os lances. Na vibração da galera. A emoção do gol. O esporte pelo mundo, no Brasil e na região. E as informações do esporte amador de Jaboticabal. No ar, nos 1210 da Rádio Vida Nova. Bola, bola, no barbante. Agora 12:28, está no ar mais uma edição de Bola no Barbante. A apresentação é de Matheus Alexandre, participações especiais Rogério Constantino e também professor João Roberto. Professor Rogério, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde também de novo aos nossos amigos ouvintes, né? E aliás, nós estamos falando em esporte, nós estamos começando a Taça CPTV, já começa semana que vem. Semana que vem a Taça CPTV já passou aí por vários requisitos e semana que vem tem muitas e muitas informações sobre aí mais uma disputa da Taça EPTV. Jaboticabal mais uma vez na briga para o título. Você acha? Eu acho. Ano passado foi favorito e venceu a Orlândia e tenho certeza que este ano pode chegar mais uma vez na final, viu, Rogério? Nossa, realmente, nós temos um time bastante competitivo, né? Entendeu? Eu não sei agora como que foi formado, né? Porque houve umas modificações, mas realmente nós temos um time bastante competitivo e que já ganhou várias vezes, né? Nós temos uma boa base, né? E tomara que o time tenha sido fortalecido para a gente poder chegar a atingir os nossos objetivos e sermos campeões, né?
Falando agora da Taça Libertadores da América, que ontem teve início com alguns times brasileiros. E o que chamou a atenção foi a vitória da Chape fora de casa, resultado de 2-1. Rogério, professor? A Chapecoense que tá se superando, né? Renascendo uma fênix, renascendo das cinzas e fazendo bonito, né? A gente tem que ressaltar porque ela passou a acabar com o time inteiro e ela ressurgindo assim, com um time praticamente do zero, é de se admirar. Não é fácil, né? Eu acho que eles são heróis, né? Então ali a gente vê o exemplo de toda a cidade unida, né? A diretoria do time, a cidade. E na verdade a gente tem um carinho muito grande, né, pela Chape, uma vez que em função daquela tragédia que aconteceu, isso aí sensibilizou, né, toda a comunidade brasileira e também internacional, né, e eu acho que, né, nós temos o nosso time de coração e o segundo time nosso é a Chape. Eu acredito que sim, a grande maioria dos brasileiros hoje, eu acho que qual o seu segundo time seria a Chapecoense, né? Acho que adotaram a Chapecoense como... Isso aí. Nessa Libertadores, eu sou Chape. É isso aí, Matheus. Todos somos. Embora é verde, mas tudo bem. Dá um desconto, né? Para 12h31, outra equipe brasileira que jogou a Taça Libertadores da América ontem foi o Atlético Paranaense. Conseguiu aí um resultado de 2-2. Sufoco foi este jogo. O Atlético Paranaense saiu vencendo no resultado de 1-0. A equipe que o Atlético enfrentou empatou, em seguida virou e no finalzinho tomou o gol de empate. Jogos dentro de casa na Libertadores, o bom é vencer e não empatar, perder 2 pontos que podem fazer falta lá na frente. 12h31, falando do Palmeiras, que estreia hoje contra o Tucumã, um time argentino. E pensa, esse time não está preocupado com os galácticos do Verdão, viu, professor João Roberto? Disse que vai pra cima e que o Palmeiras não bota medo com os jogadores que tem. Inclusive ontem, né, no reconhecimento do campo, no treino que eles estavam fazendo, né, os torcedores do Tucumã do lado de fora do estádio fazendo pressão, né? Mas ainda assim, né, não é fácil, né, vencer fora, mas eu como brasileiro e corintiano ainda torço pelo Palmeiras. O que chama a atenção é que a equipe argentina, a Tucumã, tem a cor da camisa da seleção argentina, né? Aquela listradinha azul, branca, e lá onde eles jogam, em seus domínios, é difícil perder por causa da pressão da torcida. O Palmeiras, com este elenco experiente, pode sofrer esta pressão, professor João Roberto? Com certeza, né? Já está sofrendo, né? E lá na Argentina, falou em brasileiro, você sabe como é que é, né? E com a camisa, né, vamos dizer assim, né, parecida com a da seleção argentina, né? A pressão, né, psicológica aumenta ainda mais, né? Mas vamos torcer, eu vou torcer pro Palmeiras. Contra a Argentina, ninguém sabe o que os argentinos falam dos brasileiros lá na Argentina. 12h33, o Flamengo também joga hoje contra a equipe do São Lourenço no Maracanã. Outro jogo que pode ser realizado também amanhã é o Grêmio contra a equipe do Zamora. Fora de casa, jogando fora, o Grêmio aí pode vencer e somar 3 pontos fora de casa. Agora 12h34, falando da Copa do Brasil, e hoje tem Tricolor Paulista jogando contra o CRB para a classificação da próxima fase. Lembrando que a Copa do Brasil, na terceira fase, não tem aquilo que teve no começo. O primeiro jogo foi fora de casa, mas o São Paulo jogava pela vitória e pelo empate. Na segunda fase foram sorteios, os times, tanto o Corinthians quanto o São Paulo, jogaram fora. Se empatasse, iria para os pênaltis. E agora a terceira fase é ida e volta, voltou a ser o que era antes a competição. São Paulo forte mais uma vez para a Copa do Brasil, título este que ainda não tem em suas coleções. Professor? Eu acho que hoje, né, o São Paulo ele deve, né, ganhar, né? Eu acho que pela
presença, né, de equipe que ele está se mostrando, né, a maneira como ele está se colocando, eu acho que ele ganha, né? Mas nas notícias que você deu aí, eu gostaria de destacar que hoje o Maracanã retoma suas atividades, né? Ficou bastante tempo aí abandonado, né? É um estádio, né, que ele merece, né, ser colocado em atividade, né, por tudo, final da Copa, né, do ano, final da Copa que nós tivemos aqui no Brasil, né, década de 70 e tudo mais, né? Então, né, esse estádio realmente ele deve ser retomado pela população brasileira e vai ser reestreado mais uma vez. Uma vergonha o que aconteceu com o Maracanã, um estádio de tantas e tantas histórias, chegar a esta situação de abandono. Não tem manutenção, não tem o roçamento do gramado. A empresa não quis repassar o estádio para o Flamengo, porque o Flamengo está louco para pegar o Maracanã para poder fazer a renda para o próprio clube, porque hoje sabemos que o Flamengo tem a maior torcida tanto do Brasil, né? E o Flamengo pegando este Maracanã se tornaria um time muito forte, já entre outras competições. É uma pena o que aconteceu com o Maracanã. 12h36, o Corinthians enfrenta a Luverdense amanhã fora de casa. E a escalação do time do Carille é o que chama a atenção. Vem Cássio, goleiro, Fagner, lateral, Balbuena, Pablo, zagueiros, Arana, Gabriel, volante, mais uma vez o meia Jadson, Rodriguinho, Maicon e Romero e Jô. O interessante nessa escalação é os meninos da base, mais uma vez em destaque. Demorou, né? Não sei o porquê os times não investe na base, porque tá lá os jogadores, se destaca, disputa aí a copinha, sobe e não entra em campo. Aí é preferível contratar o Drogba, é preferível tentar contratar um jogador renomado do que investir. E hoje o Corinthians é um time que depois que apostou na base, veio crescendo produtivamente. A zaga do meio de campo para trás, o Corinthians é impecável. Gostaria, ainda eu brinco, né? Gostaria de ver o Corinthians do meio de campo para trás com o ataque de São Paulo. Seria uma equipe fenomenal. E pena que isso não possa acontecer, mas o Corinthians ainda precisa de umas peças da frente, do meio para a frente. Precisa de um meia junto com o Jadson que possa articular a bola, porque o Jadson era movido graças ao Renato Augusto, então ainda precisa de umas pecinhas. O Rodriguinho não é este Renato Augusto, mas também encaixa ali como um segundo volante, aquele que está ali só para marcar, para orientar os jovens. Então o Corinthians ainda precisa de umas peças fundamentais para o Campeonato Brasileiro, porque se perder alguém, pode aí ficar de fora de alguma classificação, disputar até mesmo aí o rebaixamento. Então precisa ainda de muito e muito reforço o Corinthians, e claro, precisa de um centroavante de peso, porque depois que o Luca Prato chegou no São Paulo, o time cresceu muito de produtividade. Professor João Roberto? Então a gente observa aí, né, que tudo, né, a estrutura, né, de um time é sempre a sua base, né? Ou seja, quando nós vamos formando, né, pegamos lá os garotos, né, desde sua tenra idade, né, 12 anos e vai, né, trabalhando com essa moçada, quando eles chegam lá na equipe principal, né, eles só de olhar um para o outro eles já sabem o que vai, né, qual é o lance que vai ser tocado aí para frente, né? Então, quando se trabalha com a base de uma maneira bastante estruturada, nós temos resultados promissores. Já no Santos, Dorival Júnior está com medo do Luxemburgo. O que está rolando nos bastidores é que o Luxa pode ser o substituto do técnico Dorival Júnior. Por quê? O técnico está perdendo o vestiário, ou seja, está perdendo os jogadores. Tem jogadores que não aceitam a maneira do técnico e a forma do que ele trabalha. Tem jogadores que foi afastado e que começa a alfinetar o técnico. E a diretoria santista já consultou o Luxemburgo. Se o técnico que fez um excelente trabalho no ano passado está com a corda bamba,
alguma coisa está acontecendo lá dentro. Seria o momento do Vanderlei Luxemburgo chegar ao Santos, professor João Roberto? Olha, eu acho que nesse caso aí em especial, não é, desculpa a palavra que eu vou utilizar, mas eu acho covardia da diretoria, né? Porque a diretoria tem que dar respaldo para o técnico. O técnico ele tem lá um determinado trabalho. Se o jogador se encaixa no trabalho do técnico, muito bem. Se não se encaixa, vai embora. Agora, se a diretoria não dá apoio para o técnico, acontece isso que está acontecendo. Aí é sacanagem. Até então, o Dorival Júnior fez um excelente trabalho ano passado com o Santos, foi vice-campeão brasileiro, ficou em segundo aí dentro de muitos e muitos times, né? E classificou a equipe aí para a Taça Libertadores da América. É uma injustiça. Embora os diretores do Santos diz que está 100% confirmado como técnico, quando o diretor fala isso, assim, pelo pouco tempo já vivido no meio do futebol, do que eu já acompanho, o técnico é demitido. Então um vacilo dele, professor, eu tenho certeza que ele vai ser demitido. Mais um clássico perdido. Se não for bem hoje na Libertadores, também pode correr o risco de estar fora. As notícias que eu sei é que estão queimando o treinador dentro do vestiário. Com certeza, né? É isso que a gente observa, né? Pela notícia que você colocou. E tudo isso afeta psicologicamente a equipe, né, cai o rendimento, né, e perde. Tá certo, professor. Agradeço a sua participação aqui em Bola no Barbante, a do Rogério Constantino. E deixo o meu abraço ao professor, agradeço mais uma vez a participação em Rotativa Sonora. Próxima quarta-feira tenho certeza que o César já vai estar presente para conduzir mais um programa de Rotativa Sonora. Estarei aqui de volta, Matheus, foi um prazer imenso, né, poder participar da Rotativa Sonora com você, que é um profissional aí de primeira linha, né? Mais uma vez, né, a Geisa também, né, o Rogério que está aqui atualizando, né, todos os dias com notícias importantes, né, de toda a nossa região. E mais uma vez gostaria de deixar aqui meus parabéns, né, às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e ressaltar, por exemplo, que na Câmara Municipal, quando estive lá, né, também elaborei vários projetos, né, e tem um dos projetos que eu elaborei com relação, não é, a amamentação de crianças, né, por mulheres em locais públicos, né, porque tem aquelas pessoas que veem essa questão erotizada e proíbem esse tipo de ação de amamentação, que é um caso de segurança alimentar, de afeto e tudo mais. Então elaborei um projeto, né, contra, né, essa ação de pessoas inescrupulosas, criminalizando essas pessoas. E se no caso, né, isso acontecer, um projeto preventivo, as pessoas têm que pagar a multa e responder criminalmente. Então fica aqui meu abraço a todos, né, e uma boa semana a todos vocês. Rogério Constantino, agradeço a sua participação aqui nos estúdios da Rádio Vida Nova. De volta amanhã a partir das 7h35 com as notícias da nossa região e também de Jaboticabal no programa Bom Dia Cidade. Rogério? Pois é, então aí a gente terminando aqui nossa participação, mandando um abraço especial então a todas as mulheres neste Dia Internacional das Mulheres, tá ok? Grande abraço a todos e a gente volta amanhã então com as notícias da cidade e também da região. Gostaria de deixar um abraço muito especial às mulheres da minha vida. São muitas, mas as especiais, como a minha mãe, a minha esposa Sirlene, minha mãe, Dona Eunice de Córrego Rico, a minha sogra, Dona Esmeralda, a minha afilhada Alice e também a minha menina Letícia. Um grande abraço aí a vocês, parabéns mais uma vez aí pelo Dia das Mulheres. Agora, 12h44, fiquem com as principais notícias da Igreja Católica e também nacionais com a Rede Milícia. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira a todos.